Imagine um rapaz de baixa estatura, franzino, bem mirradinho mesmo. Lá vem ele com a sua pasta debaixo do braço. Vai lá ele fazer uma revisita. Já estava um tanto escurecendo e já havia passado certo tempo em que ele estava caminhando e passando por algumas pessoas que estavam ali paradas, ele seguiu em frente. Nada de anormal, certo? Bem, esse rapaz, testemunha de Jeová, foi fazer essa visita conforme havia provavelmente combinado, e como estava escuro, né, então ele deve ter feito isto de uma maneira muito voluntária, muito destemida. Por que destemida? Porque a cidade onde ele morava não era, embora já faz muito tempo isto, talvez mais de, sei lá, 50 anos que ouço falar deste caso. Ele chegou lá, bateu na casa, né? Então, aí a pessoa disse, o fulano, ele teve que sair, mas amanhã talvez ele esteja aqui. Aí o rapaz agradeceu a pessoa que o atendeu e voltou pelo caminho, né, normalmente, né, por onde havia ido. Mas, ao chegar no local, em certa altura do percurso, do caminho, por onde ele havia passado, ele viu que ali havia uma pequena aglomeração. Cidade pequena, né? As pessoas, não é só em cidade pequena, mas geralmente cidade pequena, qualquer acontecimento, vê um carro de polícia, vamos lá ver o que está acontecendo. É assim, até aqui onde eu moro é assim. Então, quando passa uma sirene, aí, será que houve acidente? Bom, então, essa é a curiosidade normal de todo ser humano. Bem, mas o que ele viu ali, o carro da polícia, os policiais, né, ali, e haviam detido uma pessoa. A pessoa estava já na viatura, e aí o rapaz, passando por ali, viu aquilo, também, curiosidade também, né? Mas, enfim, aí os policiais tal, estavam indagando, tal, se conheciam aquele sujeito, né, que estava detido. Aí falaram, você conhece esse fulano? Ele olhou e falou, não prestei atenção muito, já estava escuro na hora que eu estava indo, eu não percebi, não estava com um pouco de pressa, então nem deu para ver direito. Bem, mas aí o próprio meliante, no caso aquele marginal, o que ele havia feito? Aí que é o X da questão. Ele havia assaltado uma mulher, né? E a mulher é uma dessas que faz as vendas nas casas, né? Venda a doméstico de produtos de beleza, entendeu? Jequiti. Não, não era Jequiti, não. Aliás, nem existia, acho que Jequiti naquele tempo, que a Patrícia é muito mais nova do que esse caso. Bem, mas vamos ao assunto, que é o seguinte. Quando indagaram daquele rapaz por que, estou falando do meliante, do bandido, que havia assaltado a senhora. Aí perguntaram para o sujeito, ora, ele passou por aqui também, não passou? Há alguns minutos atrás, porque ele já havia falado, né?
Sim. E por que você não assaltou ele, tão pequenininho assim, e foi assaltar justo uma senhora que estava ali, talvez, provavelmente acompanhada com outras pessoas, sua filha, não sei quem. Aí ele, sabe por que que eu não assaltei ele? Porque eu vi que do lado dele tinha dois homens fortes, né? Aqueles homens troncudos. Acha que eu ia mexer com eles? De maneira alguma. Então, falou isso pensando, o rapaz, né, que testemunho de Jeová, ficou pensando, o que será que aconteceu? Que ele não me assaltou e foi assaltar a senhora. Quando ele falou que havia duas pessoas ao seu lado, depois ele refletindo, são os anjos de Jeová que nos protegem na pregação. E aí, essa história, não sei se aconteceu na verdade, mas o fato é que, por muito tempo, os oradores, quando iam dar discurso e falavam sobre anjos, mencionavam esta experiência, né? Como que alguém que está trabalhando no campo, dizem que está sob a proteção dos anjos. Então, correu, talvez o mundo, ou se foi em outro lugar, não sei, fora do Brasil, mas o fato é que até hoje é relembrado, como eu estou aqui relembrando para vocês. E até diz quem conta um conto aumenta um ponto. O que foi que aconteceu? Que as pessoas começaram, né, depois, sei lá, inventaram outras artes folclóricas. Por exemplo, alguém disse que eram dois homens loiros, fortes, olha só, de olhos azuis. Não sei como que no meio da escuridão poderiam ver que ele tinha os olhos azuis. Somente aquele que estava relatando o caso, o bandido. Bom, mas a partir de 1975, no curso de anciãos, foi falado que não deviam mais contar este tipo de experiência, porque não havia saído em nenhuma publicação. Então, só aquilo que estava nas publicações é que poderia ser contado como experiência. Casos aleatórios, assim como esse meio, né, um tanto exorbitante, não deveria, porque era especulação ou alguma coisa assim. Bom, mas isso não quer dizer que a Testemunha de Jeová tenha proteção. É essa a pergunta, né, que a gente faz, ou que nós fazemos para nós mesmos. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o temem, né? Até o diabo usou essa citação quando tentou Jesus. Mas o ponto é o seguinte, que foi falado no curso, que não deveria ter falado, por que disso? Não é bem assim. As coisas dependem de muitas circunstâncias. Conforme sabemos, o que sempre eu relato aqui sobre a Testemunha de Jeová não é, logicamente, criticando, não é querendo criar chacota, nada disso. Estou contando aquilo que a gente sabe, algumas coisas, né? Bem, mas que tem precedentes bíblicos? Tem, lógico. Por exemplo, Daniel, ao ser jogado na cova dos leões, foi protegido, né? A mesma coisa aconteceu com os três hebreus, Sidraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, e os anjos protegeram. Então não há motivo para dizer que não há proteção. Não, depende. Cada um é protegido de acordo com as suas necessidades. Bem, mas
atualmente nós podemos relembrar casos interessantes. Por que sabemos que não existe uma proteção exclusiva para as testemunhas de Jeová? Por volta dos anos de 1980, aconteceu uma tragédia. Não sei quantas vítimas, se houve vítimas fatais, mas aconteceu. O ônibus que ia para a Assembleia, aqui próximo da que eu fazia parte antes, que é Cosmópolis, atualmente, ultimamente, os circuitos aqui vão, ou até assembleias, o Congresso vão em Sertãozinho, mas antes era em Cosmópolis. E ao sair da via Anhanguera, tem uma curva para sair na estrada de baixo que cruzava o pontilhão, que é onde ia para Cosmópolis. E ao descer ali, ao virar, não sei, sabemos o que aconteceu, o ônibus capotou ribanceira, né, que tem um aterramento ali, então o ônibus rolou. E não sei se houve, na ocasião não havia internet, não havia tanta divulgação, não ficamos sabendo sobre se houve vítimas fatais ou não. Mas sei que foi algo que alertou. Que a partir de então, a sociedade já mandou uma carta para todas as congregações para que tivessem critérios certos sobre a contratação de ônibus para levá-los a congressos. Que deveria ser uma empresa, sempre empresa idônea, com ônibus novos e assim por diante, para evitar problemas. Até mesmo a documentação legal deveria estar em dia e assim por diante. O estado do ônibus, porque antigamente, falando sério, se é que existe anjo da guarda, eles tiveram muito trabalho, né? Apenas fazer aqui uma comparação. Por quê? Porque antes, atualmente já existe legislação, tudo que não pode, mas antigamente, sabe como que muitos das testemunhas de Jeová iam em congressos? Assembleias, né? Iam até de caminhão pau de arara. Sabe o que é isso? Não é exatamente, né, no termo que é como é conhecido no Nordeste, mas aqui era o caminhão, ele era adaptado para carregar trabalhadores rurais. E como era o esquema? Eles colocavam uma lona, né, um tipo toldo no caminhão, de uma lona, e aí embaixo, na carroceria, colocava os bancos de madeira. E a turma ia sentada ali. Esse caminhão, uma vez, foi levar as pessoas da congregação para uma assembleia. E foi. E andou cerca de quase uns 200 quilômetros. Olha, e as estradas que naquele tempo não eram iguais às de hoje. Eram até sem asfaltar, né, mais mal conservada e assim por diante. Mas eles iam. Vejam como que os mais antigos sofreram nesta vida. Aí, praticamente, mas mesmo assim, há relatos sérios, como em Honduras, pessoas perderam a vida no acidente que houve lá. Olha, foi uma tragédia, tanto falada. Mas fora, assim, excursão para assembleias, houve acidentes de carro. Por exemplo, eu me lembro que em 1980 havia uma assembleia de circuito em Ribeirão Preto e, chegando lá com a notícia, uma família inteira havia sofrido o acidente. Muitas, e a maioria, infelizmente, né, se foram. Apenas restou um rapaz que, por causa do acidente, ele ficou meio transtornado psicologicamente e está com um problema lá que, né,
certo descontrole. Mas são coisas. Agora, por que acontece? Conforme já disse, tudo devido a falhas mecânicas, falha humana, como diz a Bíblia, o imprevisto sobrevém a todos, não é? Então, a hora que menos espera pode acontecer, né? Assim sendo, podemos contar com a ajuda dos anjos? Conforme já disse, depende de cada caso. Se Deus achar que você precisa ser protegido naquele instante, é claro que Deus vai proteger. Mas se não, Deus não prometeu, nunca prometeu que iria proteger seus servos de tudo o que acontece. Não. Ah, mas ele protegeu Daniel, os 3 hebreus e até Pedro, o anjo tirou ele da prisão. Sim, mas Deus tinha um objetivo com aquela libertação de Pedro, como em outros casos que ele usou seus anjos. Então não é de duvidar, mas também não é de fazermos pouco caso, porque Deus querendo, ele protege sim. Mas por outro lado, existe também uma certa, não sei se é lenda ou é todos, existem alguns casos, né? Não vamos, porque são casos pouco divulgados, conforme já foi mencionado, os anciãos sempre dão ênfase para que certos assuntos não sejam divulgados. Mas esse chegou também aos meus ouvidos, o caso de, dizem que um casal usava o salão do reino, né, para praticar lá seus atos de imoralidade. Já entenderam, né? O salão do reino, imaginem só, segundo esta história. O que é que aconteceu? Diz que eles ficaram, não sabe se era até casados mesmo, praticando o adultério e assim por diante. Mas, quando as pessoas chegavam para a reunião, as testemunhas de Jeová, parece que eles iam limpar o salão, não tenho certeza, segundo conta a lenda, né? E aí, quando chegavam as pessoas, havia papel higiênico espalhado pelo salão inteiro. Ah, peraí, se eles limparam, como é que está sujo? Aí eu falei, esqueceu, deve ter alguma coisa, sei lá. Ficaram assim meio em dúvida. Mas, no entanto, eles foram, né, analisando, talvez investigando, prestando mais atenção, porque antigamente as congregações eram limpas por famílias. Lembram? Não era como grupos. Hoje, não sei se ainda é, mas eram grupos, cada grupo limpava um mês ou uma semana, depende da circunstância. Mas antigamente eram famílias. Então pegava a família do José com a família do João e tal. Então eles mandavam os membros da família. E coincidentemente caía sempre esses rapazes e essa moça, o homem e a mulher. Aí chegaram à conclusão que chegaram a descobrir, viu? Aí falaram, olha, os anjos de Jeová é que mostrou para os anciãos que estavam usando o salão do reino para fins de libertinagem. Será que é verdade? Não sei. São casos que existem entre as testemunhas de Jeová, que as pessoas ainda contam, mas não vão contar para ninguém essa experiência, tá bom? Então, porque é assunto que não tem comprovação, correto? Bem, então, quero agradecer por sua atenção até aqui e espero que tenha gostado um pouco do que falei. Se não gostou, escreve aí nos comentários. E se tiver algum fato, sei lá, meio cabuloso como esses, então conte aí que eu vou ficar contente também. Então, aguardo você para a próxima semana e até lá, o meu muito obrigado.